Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast voltado à troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz da educação, a voz docente. Eis o nosso propósito, vamos pro auge na sua sexta temporada. Falar em justiça tributária é discutir como o peso dos impostos se distribui entre pessoas e empresas de modo proporcional à sua capacidade contributiva. Mais que técnica fiscal, é uma questão de equidade social. Sistemas progressivos reduzem desigualdades, enquanto estruturas regressivas as aprofundam. Quando quem pode mais contribui mais e vê retorno em serviços públicos, fortalece-se o pacto democrático. Transparência na arrecadação e no gasto é indispensável para legitimar o esforço coletivo e combater a sonegação. Esta introdução abre caminho para analisar princípios, desafios e reformas que podem aproximar o ideal de justiça tributária da realidade. E para dar peso a esta discussão, convido a este Papo no Auge a professora doutora Clara Brenck, docente adjunta do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, pesquisadora do CEDEPLAR da UFMG. Ela é pesquisadora associada também do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, o MAD da USP, é doutora em Economia pela New School for Social Research, mestre em Economia pela USP e graduada em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Possui interesse nas áreas de macroeconomia, desenvolvimento, desigualdade e gênero. Professora Clara, seja muito bem-vinda aqui ao Papo no Auge. Gratidão por sua presença. Professora, como primeiras perguntas que a gente faz de praxe aqui para os nossos convidados e convidadas, por que ser pesquisadora, professora, por que estudar economia? Bem-vinda, professora Clara. Muito obrigada, agradeço demais pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, pergunta, enfim, é até difícil responder, né, porque acaba que a gente vai nessa trajetória da vida, as coisas nem sempre são pensadas no porquê que a gente está fazendo isso, mas enfim, começando respondendo pela parte da economia, eu acho que economia pode-se falar de tudo em economia, assim, eu acho que falar do porquê economia, você podem escutar várias respostas diferentes. O que eu acho que é interessante dizer aqui, que é o meu caso, né? Quando eu tento incentivar os alunos e alunas a estudar economia, é pensar que realmente a economia ela vai te dar uma visão de como aquela sociedade, né? Ela vai funcionar, claro, em termos econômicos, né? E principalmente a parte que eu mais gosto é a relação disso com o Estado e com, né, justamente os conflitos e as classes sociais. Então a gente sabe que a sociedade ela é formada por classes sociais que muitas vezes são associadas a classes econômicas, então, usualmente a gente tinha trabalhadores capitalistas, por exemplo, e isso, né, leva a uma dinâmica do funcionamento econômico dessa sociedade específica e por que o Estado vai funcionar desse e daquele jeito, e, né, como a gente vai possivelmente discutir aqui, por que algumas políticas vão ser, né, escolhidas em detrimento de outras. Eu acho que isso para mim é muito interessante, assim. Ao longo, né, dos meus estudos, essa foi sempre minha motivação, e aí eu também fui encontrando coisas que eu achei igualmente interessantes, que é saber que essas próprias desigualdades, elas têm de volta um impacto na política e na sua efetividade. Então, se eu escolho fazer uma política, por exemplo, de crescimento econômico, a depender de como é a minha renda distribuída, essa política vai ter um resultado X ou Y. Então, a desigualdade, ela importa não só por uma questão, né, de justiça, como a gente vai falar aqui, mas também por uma questão econômica. Ela afeta a própria economia de volta, né? E eu acho que esse vai e volta da desigualdade, né, e do crescimento, e, enfim, da trajetória econômica, que é muito, muito interessante. E aí, enfim,
associa-se o porquê da pesquisa, né? Acho que a pesquisa ela vai te dar o espaço para você parar e pensar e refletir, né, com um pouco mais de tempo, acerca dessas questões, debates teóricos, né, que dentro da economia a gente está longe de ter consensos, então isso que eu acabei de dizer, por exemplo, né, é uma visão dentro da economia, e aí dentro da economia você vai ter um debate enorme, que é, né, também um pouco a consequência do porquê que a gente tem tantas políticas também polêmicas, então isso vai se refletir na prática. Então, eu acho que a pesquisa, ela proporciona justamente a gente entender o que está por trás de todas essas disputas, em termos teóricos, né, e eventualmente ideológicos também. Então, acho que a gente consegue ir lá nos fundamentos disso tudo e discutir isso com mais profundidade teórica, né? Então, acho que é isso. Show, show. Obrigado, professora, por essas respostas iniciais. Lembrando que o episódio com a senhora aqui, eu digo que é um tripé nessa temporada, porque a gente acabou de fazer um episódio com o professor Gilberto Maringoni, da UFABC, que falou sobre a lenda do Estado sem dinheiro. E também a gente falou com um timaço de pesquisadores, né, capitaneado aí pelo professor Luiz Fernandes, que está em Portugal, a gente falando sobre o papel do Estado e o desenvolvimento, né? Então, eu acho que com a senhora a gente finca esse tripé, né, macroeconômico, vou assim dizer, sobre o Estado e sobre políticas públicas voltadas à economia e desenvolvimento. Veja, e aí a gente aprofundando agora, entrando no cerne do nosso estar aqui, professora, quando a gente fala de justiça tributária, do que a gente está falando, que conceito é este, porque ele entra no radar do debate político, afinal, o que seria um sistema tributário justo, professora? O conceito de justiça tributária, ele vem na ideia, né, de que quem tem mais capacidade contributiva vai pagar mais proporcionalmente à sua renda, né? Então, a gente tem uma variedade de possibilidades de sistemas tributários, então tem sistemas tributários que vão tributar todo mundo igual, então, por exemplo, todo mundo paga R$10, todo mundo paga 10%, esses a gente sabe que não são progressivos, né, no sentido de que, proporcionalmente à sua renda, você vai acabar pagando menos se você tiver renda maior do que os mais pobres, quando a gente tem alíquotas iguais para todo mundo ou montante igual para todo mundo. E aí a ideia da justiça tributária vem justamente, bom, as pessoas elas estão nessa sociedade, elas enriqueceram porque a economia dessa sociedade funcionou de determinada maneira, então elas têm que dar, né, também um percentual de volta para manutenção de determinadas políticas públicas que também beneficiam essas mesmas pessoas, por exemplo, questões de segurança pública e etc., mas também, né, cada vez mais a gente tem discutido o papel do Estado em também redistribuir renda, né, e garantir, né, mínimas condições para as pessoas mais pobres, né? Então, a ideia é justamente que quem tem mais condição financeira vai, né, conseguir pagar mais proporcionalmente à sua renda. E aí isso entra no debate público justamente porque enfim, a tributação ela vai determinar o que a gente chama de renda disponível das pessoas, né? Que é o que de fato a gente tem disponível para gastar, né? E aí, eventualmente, quanto mais você é tributado, menos você vai ter disponível para gastar. E isso pode, né, gerar determinados conflitos, e isso é parte da vida de todo mundo que tem renda, né? E que, enfim, está nessa sociedade. Então, isso acho que talvez arrisco dizer que sempre foi parte do debate público, não necessariamente quer dizer que todas as pessoas sempre participaram desse debate, mas sempre esteve ali em debate, né, qual que é o melhor jeito de se tributar. E aí, esses diferentes modelos de tributação, a gente vai ter vários modelos econômicos que vão tentar estimar qual que é o melhor para o crescimento econômico, qual que é o melhor para a desigualdade, e aí por isso que isso não tem consenso também, né, dentro da economia, de que esse é o melhor modelo, então todo mundo vai tributar assim, né? Se tivesse consenso, a gente estaria todo mundo tributando na mesma medida. Mas não, né? Tem modelos que vão dizer que, bom, não faz sentido tributar a renda do capital, por exemplo, porque isso diminui o investimento, ou
não faz sentido, né, tributar, sei lá, lucros enfim, rendas, tem que tributar todo mundo igual, porque, enfim, tem uma meritocracia, né, que tem a ver com isso, enfim, vão ter ali vários modelos econômicos e argumentos econômicos para diferentes modos, né, de se tributar a renda, e aí isso, obviamente, vai ir para o debate público, né, enfim, também para o entendimento das pessoas do que faz sentido, do que não faz sentido. Ô, prof, e nessa onda de fazer ou não sentido, eu lhe pergunto, tá? Mas antes de fazer a pergunta, a gente sabe que o povão está cansado de pagar imposto e de não ver materializadas as benesses advindas de suas contribuições. O salário mínimo se esvai na feira mensal, né? Pensando no sistema tributário brasileiro, regido pelo princípio da capacidade contributiva, ou seja, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Por que, professora, os tributos sobre o consumo ainda representam mais de 50% da arrecadação, penalizando os mais pobres? Por que reformas tributárias no Brasil quase sempre focam na simplificação administrativa e não na redistribuição efetiva da carga fiscal? Aí que entra justamente as diferentes teorias, né, tanto de econômicas de por que tributar assim no assado e, obviamente, a disputa política, né? Então, acho que é muito difícil você mudar, né, de forma ampla o sistema tributário quando a gente tem, né, uma parte que vai, por exemplo, para o consumo, que a gente sabe que é regressivo, porque quem, né, tem menor renda consome maior parte da sua renda. Se esse consumo é tributado, quer dizer que a maior parte dessa renda, enfim, a tributação, né, em proporção à renda está maior do que os mais ricos, né? Então, a tributação pelo consumo é um exemplo clássico de tributação regressiva, né, que quem tem menos renda paga mais. Mudar isso é muito complicado, assim, justamente porque a gente já tem há alguns anos no qual a gente já vem num sistema de uma determinada maneira que, quando a gente vai fazer uma mudança, isso obviamente vai gerar muitas resistência, né? Então, das pessoas de mais alta renda, mais ricas, que têm baixa tributação em relação à sua renda, elas vão, né, achar ruim. Qualquer pessoa que for aumentar a carga tributária individual vai achar ruim, porque, de novo, isso significa menos dinheiro disponível para aquela pessoa no final. Ainda que isso possa representar melhoria de serviços públicos, normalmente, né, o entendimento individual tende a ir para esse lado, principalmente das classes mais ricas, que já vêm, né, com esse privilégio há tantos anos. Então, a gente tem essa resistência, né, de mudança. Então, enfim, a reforma tributária, por exemplo, né, foi um avanço ter conseguido fazer a reforma tributária da renda indireta, mas ela foi feita separada da renda, da reforma da renda direta. Então, acaba que isso é um exemplo, né, da dificuldade que se tem de mexer nessa estrutura que vem há tanto tempo mantendo esses privilégios, né? O outro lado de novo, não é só uma reclamação das pessoas que mantêm esse tipo de sistema. Como eu disse antes, existem modelos econômicos que vão justificar, e aí a pessoa consegue eventualmente justificar essa posição de manutenção de privilégio, não como manutenção de privilégio, mas como positivo para o crescimento econômico, por exemplo. E aí existem modelos que mostram que, de fato, isso acontece, existem modelos que não, que mostram que a distribuição de renda que é positiva para o crescimento econômico. E aí isso vira um debate, né, teórico. Dentro da economia, normalmente, né, infelizmente, quem perde é quem diz que a desigualdade é negativa para o crescimento econômico, a distribuição de renda, portanto, seria positiva, mas, né, isso acaba também se refletindo no debate teórico dentro do campo da economia, nesse sentido, né? Então, é muito difícil porque, como eu também falei, né, anteriormente, dentro da economia a gente não consegue comprovar nenhuma teoria, né? Então, a gente acaba que sempre está nesse debate que é o reflexo também, né, dos desequilíbrios aí de poder da sociedade, eventualmente. Muito legal, professora. Obrigado mais uma vez, professora. Veja, partindo do princípio, né, dessa coisa do que você falou, professora, a justiça tributária, ela é viável dentro da lógica neoliberal, e entendo que vivemos, sobretudo aqui no Brasil, numa lógica neoliberal, né? Ou sua realização depende de um projeto político comprometido com a equidade social,
Qual é a linha tênue entre essas duas esferas, professora? Aqui eu acho que tem dois conceitos que são importantes da gente diferenciar. Tá? Uma coisa é a justiça tributária, que é justamente isso que a gente está falando. Quem tem mais capacidade econômica vai pagar mais proporcionalmente à sua renda. Isso pode acontecer independente do tamanho do Estado. Né? Então, a gente pode ter um Estado muito pequeno em proporção ao PIB, mas que é muito justo no sentido tributário, de que quem está financiando esse Estado pequeno são as pessoas mais ricas. Outra discussão é justamente o tamanho do Estado. Né? E aí a gente sempre tenta trazer essas duas discussões juntas, porque é o que faz sentido em termos do que a gente quer, né, para o Estado na nossa sociedade. A gente quer um Estado que vai ter educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, que vai ter capacidade de distribuir renda e etc., a gente vai ter que ter um Estado grande. Se a gente vai ter um Estado grande, como que a gente vai financiar esse Estado grande? Idealmente, ele vai ser justo. Então, assim, a lógica da justiça tributária, ela não necessariamente é incompatível com a lógica neoliberal do Estado mínimo. O problema é que, normalmente, o discurso associa o tamanho do Estado com essa questão da justiça tributária. Então, também uma das dificuldades que eu vejo de reformas nesse sistema tributário brasileiro é que isso sempre vem associado ao discurso, vai aumentar a carga tributária do Brasil já é muito alta, e aí vem justamente para esse lado do tamanho do Estado, né, e não da justiça. Então, acaba que a gente não consegue mexer na questão justa porque ninguém aceita aumentar o tamanho do Estado. Se a gente fosse reduzir o imposto de todo mundo, talvez passasse, por exemplo. Mas o problema é que isso geraria outras consequências, que é, né, colocar em xeque várias das políticas que a gente também acredita que são importantes. Né? Então, eu acho que a dificuldade está sempre na combinação desses dois conceitos, que, de novo, dentro do Estado neoliberal, você teria o mínimo Estado, ok, então vamos tirar imposto de todo mundo, e aí só mantém o imposto dos ricos em mínimo, e aí, beleza, todo mundo vai ser a favor. Né? Então... Legal, boa, professora, boa, obrigado. Olha, e assim, eu vou provocar mais. Como é que a gente explica, tá, essa resistência política à taxação de grandes fortunas e heranças em um país que figura entre os mais desiguais do mundo? Professora Clara, como é que é possível falar em justiça tributária em um país onde o trabalhador de baixa renda paga proporcionalmente mais impostos que um acionista isento de imposto de renda sobre lucros e dividendos, a quem realmente interessa a manutenção de um sistema regressivo de tributação, tá? Ou seja, paga mais quem ganha menos, ao Estado, que arrecada com facilidade, ou às elites econômicas que evitam a tributação sobre patrimônio e lucros? Eu acho que essa, enfim, como você falou, né, uma questão mais provocativa, um pouco mais ampla. Enfim, acho que, obviamente, né, e manter o sistema como está e toda essa resistência, ela favorece a quem é privilegiado por esse sistema. Né? Então, a gente tem, obviamente, as pessoas de mais renda, né, e a gente, inclusive, mostrou, voltando na ideia inicial, né, de pensar uma sociedade composta por classes, isso favorece os capitalistas, né, que são as pessoas que têm essas rendas que advêm de lucros, seja porque são donos de empresas, seja porque são acionistas, seja porque têm seu dinheiro, né, no mercado financeiro em vários ativos que não são tributados. Então, favorece majoritariamente essas pessoas, que são pessoas que têm uma capacidade de influência política alta. Né? Então, acaba que a gente tem a manutenção desses privilégios historicamente, porque isso está refletido também no sistema político. E aí você não consegue aprovar medidas que vão mexer, né, com essas questões. A gente está vendo atualmente essa discussão muito em alta. Né? Então, ao mesmo tempo em que aumentar, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é uma política que é muito difícil alguém ser contra, porque é muito popular, né? Então você tem ali muitas pessoas que vão ser favorecidas por uma política como essa, então não dá para um político ser contra uma política como essa. A contrapartida necessária dessa política, que é aumentar o imposto no topo, também gera muita resistência, né? Então acaba que o parlamentar não quer fazer isso, não porque é popular, mas porque tem ali algumas poucas pessoas que têm muito poder político que, né, não tem interesse nenhum, né, em ter uma política que aumenta o imposto sobre as suas rendas. Então, sempre tem essa dificuldade do jogo político, e aí
de novo, né, tem sempre os modelos econômicos, né, que vão dizer, por exemplo, que taxar lucros é uma coisa ruim, porque você desincentiva, né, o investimento, e aí você reduz o crescimento econômico no longo prazo, né? Então, tem modelos que vão justificar, né, de maneira não política, a escolha por manter, né, esse sistema como ele é. Tem também, a depender, né, acho que aí menos falar de Estado e mais de governo, obviamente, a depender do governo, também faz sentido para o governo manter essas políticas, se o grupo que está sendo privilegiado é o grupo que apoia esse governo. Né? Em termos de Estado, aí a gente já tem uma outra discussão, né? Porque o Estado é um pouco mais amplo, né? Uma ideia, enfim, mais de papel mesmo ali daquele Estado na economia. E aí, se favorece o Estado ou não, acho que, de novo, vai depender de qual teoria econômica a gente está usando. Eu acredito que a desigualdade ela é prejudicial ao crescimento econômico e, consequentemente, ao próprio Estado. Né? Porque se você tem um crescimento econômico baixo, você vai acabar tendo uma arrecadação também baixa. Né? Então, se você tem maior desemprego, naturalmente tem menos pessoas com renda e menos pessoas que vão ser tributadas nessa renda. Então, acho que num modelo, né, econômico que faça sentido, você distribuir renda significa você aumentar o consumo, você aumentar, né, a circulação dessas pessoas, porque aumentar o consumo, você aumenta a receita ali do supermercado, você aumenta a receita do restaurante, enfim, dos serviços de maneira geral, consequentemente da indústria, as pessoas vão comprar, isso vai gerar emprego, isso vai gerar um ciclo, né, positivo de geração de renda, que obviamente parte dessa renda volta para o Estado na forma de tributação. Então, eu diria que no meu modelo econômico, não é favorável para o Estado manter esse sistema tal como ele é, né, com esses privilégios. Mas terão modelos econômicos que vão dizer outra coisa e aí entra a política, né, que é a dificuldade. Mesmo você tendo um modelo econômico que mostra a ineficiência desse sistema, a política às vezes pode ser que trave. Né? Então, é sempre esse jogo, e, enfim, a título de curiosidade, a economia, quando ela surgiu como ciência, ela era chamada de economia política, porque era justamente o entendimento de que essas coisas não são separáveis. Eventualmente, né, com, enfim, liberalismo, neoliberalismo, eles tiraram a política do nome. E aí separou-se, né, entre aspas, a esfera política e econômica, que, né, no meu entendimento, é impossível ser separado. Muito bom, professora, muito bom. Olha, para a gente fechar aqui, tá? Eu queria saber da senhora o seguinte: se a ideia de justiça pressupõe equidade, reparação histórica e acesso igualitário à oportunidade, o que resta ou o que restará da sociedade brasileira se continuarmos confundindo meritocracia com justiça e privilegiando um modelo que naturaliza a desigualdade como fruto do esforço individual? Professora Clara Brenck. Bom, estou com um pouco de medo de ser muito pessimista na resposta dessa pergunta, mas vou tentar não ser, né? Bom, a princípio o que resta é continuar, né, nessa situação que estamos há tanto tempo, então essa é a parte ruim, né, do pessimismo do que nos resta. Mas, enfim, para tentar terminar de um jeito um pouco mais otimista, eu acho que nos resta justamente continuar tentando mudar, né, essas visões. Eu acho que, para mim, esse debate dentro da economia é uma coisa que me atrai muito. Então, assim, o debate teórico mesmo, com modelos formais, com modelos, né, bem estruturados, que fazem sentido, que, enfim, tem uma consistência lógica, debater e confrontar, né, aqueles modelos que estão ali a favor da manutenção dos privilégios dentro da área econômica da pesquisa, mas não só, né, também parte do nosso trabalho lá no MAD, o Centro de Pesquisa da USP, que eu faço parte, é justamente tentar traduzir, né, que também é muito o que vocês estão fazendo aqui nesse podcast, tentar traduzir parte desses debates para a sociedade de maneira mais ampla, para a gente conseguir justamente trazer mais gente para o debate, primeiro momento, né, porque às vezes, principalmente economia, as pessoas falam, economia é difícil, e as pessoas, né, tentam afastar a maior parte possível de pessoas do debate econômico, propositalmente,
Mas a ideia é justamente trazer, né, todo mundo para esse debate, que aí sim a gente vai conseguir de fato ter um debate popular e aí ter a disputa, né, no campo, né, das ideias, no campo ali, enfim, mais amplo, fora da academia, não só dentro da academia, também é importante a disputa dentro, mas fora da academia, para justamente a gente tentar pressionar, né, para essas mudanças, né, e sempre entendendo que isso não é só uma questão, enfim, de escolha, porque eu acho bacana distribuir renda, eu acho que é também importante transmitir a ideia de que é justa, a gente precisa de reparação histórica, isso tudo cabe dentro do modelo econômico, e cabe dentro de um modelo econômico que faz sentido, né? Então, que tudo isso, normalmente, enfim, quando eu falo os economistas, né, a gente imagina muitos economistas de outra linha teórica diferente da minha, que vão dizer que isso não é assunto de economista. Eu acho que é sim assunto de economista e trazer isso, né, para dentro do modelo econômico e passar uma ideia que seja esse todo, né, para as pessoas conseguirem de fato participar desse debate, entender que um debate sobre a reforma da renda é também um debate sobre gênero e raça, por exemplo. Então, trazer todas essas discussões, e aí, só para terminar com alguns exemplos, né, a gente tem também um estudo lá no MAD que mostra, por exemplo, que a isenção de lucros e dividendos que a gente tem atualmente no Brasil, ela é muito favorável a pessoas brancas, porque quando a gente chega no topo da distribuição de renda, as pessoas negras que estão ali, na verdade, são trabalhadores, por exemplo, que passaram num concurso ou que fizeram alguma coisa, e aí elas estão tributadas na sua renda, né? Quem não são tributados, em sua maioria, são justamente, né, as pessoas que têm renda de ações, etc., e que são, em sua maioria, pessoas brancas. Então, tem uma questão também ali que vai, né, envolver tudo isso. Então, se a gente está, de fato, falando em reparação histórica, a gente também tem que falar disso no debate econômico, tributário, de qualquer política econômica. E eu sempre falo isso, qualquer política econômica tem efeito na desigualdade. Se uma política diz que ela não tem efeito, ela pelo menos tem o efeito de manter a desigualdade como ela está. Isso também tem que ser dito e tem que trazer para o debate. Então, espero que lhe reste algum tipo de resistência e de discussão e de, né, vontade de participar e debater esse tipo de coisa. E aí, também parabenizo demais, incentivo vocês e parabenizo, né, a iniciativa aqui do podcast. Resistência e discussão são o nome do Papo no Auge, professor. Veja, infelizmente a gente chega ao fim, a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre isso, que é um assunto interessantíssimo, necessário, urgente, que se discuta e se traduza, como você falou, que saia da academia também, eu acho que é importantíssimo, tá? Por isso que a gente tem que ter esse tipo de mídia aqui como aliado, tá? Os professores, os pesquisadores, as pesquisadoras que estão aí no Brasil afora, tá? Infelizmente a gente chega ao fim do Papo no Auge de hoje. Eu conversei com a doutora Clara Brenck, docente na Universidade Federal de Minas Gerais, na pauta A Justiça Tributária. Professora Clara, gratidão por sua participação aqui no nosso programa. Quem quiser trocar ideias com você sobre o assunto abordado, como fazer, e mais uma vez, obrigado, tá? Muito obrigada pelo convite. De novo, muitos parabéns aí. Que vocês continuem com mais centenas e centenas de episódios. Muito legal participar. Bom, acho que eu vou passar meu e-mail, né, para quem tiver interesse aí de mandar alguma coisa. Também podem me encontrar, né, na página do MAD, MAD USP. Se digitar, eu não sei de cor, tá? Mas se digitar no Google MAD USP aparece. E meu e-mail, clarabrenck@gmail.com. Muito legal, obrigado, tá, professora? Sucesso ainda mais para você e que você consiga ainda mais discutir, debater e resistir dentro da academia. Obrigado, porque a gente precisa e merece. Valeu. Obrigada. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa na sua rede de amigos. Estamos integralmente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e também via Mercado Pago. Com planos de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro de nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço a todo mundo e bora pro auge.